E aí eu peço para vocês que deixem o microfone desativado, para não poder atrapalhar, né, na hora da apresentação. E eu acho que é isso. Aí eu vou apresentar só um pouco do currículo dos nossos convidados aqui, né? E aí a gente primeiro tem o Alex da Silva Souza, ele é formado em Geografia e pela USP, em licenciatura e bacharelado. E também tem mestrado pela USP. E aí ele tem algumas experiências na análise e diagnóstico do meio físico da paisagem, por meio do mapeamento e análise de aspectos geomorfológicos, pedológicos, hidrográficos, climatológicos e biogeográficos. E ele atua principalmente voltado ao mapeamento da caracterização geossistêmica do meio físico, através da análise multicriterial, levando em conta as variáveis do meio biótico e abiótico. E aí a gente também tem o Marcelo de Sá, que ele é formado em literatura pela UFC e também tem mestrado em geografia pela UFC e atualmente é o auditor do Tesouro Municipal da Prefeitura de Calcaia e ele tem experiência na área de geociências com ênfase em geomorfologia, atuando principalmente na cartografia, evolução geoambiental, zona sensorialmente remota e geoprocessamento. E aí agora com vocês, primeiro eu vou convidar o Alex a apresentar a sua fala. Depois a gente vai para o Marcelo. Aí, Alex, tem 10 minutos para apresentar, só para a gente dar o controle do tempo mesmo. Aí, tu acha que consegue apresentar 10 minutos? Vocês acham que consegue apresentar 10 minutos? Eu posso dar uma acelerada. Eu tinha feito a apresentação para uns 20 minutos. Então sem problema também. Mas aí, se vocês quiserem, eu posso fazer 2 blocos de 10 minutos também, não sei. Eu acho que a gente consegue sim fazer os 20 minutos. Dá tempo, aí ficou 20 minutos para responder as perguntas. Então, sim, dá tempo. Pode ser os 20 minutos, então? Pode. Tá bom. Aí logo em seguida o Marcelo. Não, tá certo. Primeiramente, eu queria agradecer aí o professor Jader pelo convite, né? Eu vou falar aqui um pouco para vocês de algumas experiências que eu tive no mercado de trabalho, né? Eu trabalhei por um período de 5 anos em uma consultoria ambiental aqui na cidade de São José dos Campos, e lá eu desenvolvi, trabalhei, atuei em uma série de projetos, né? Agora, no momento, eu estou fazendo doutorado, e aí eu me afastei um pouco do mercado, né, para poder focar no meu doutorado. Mas eu vou falar mais para vocês aí, aqui um pouco de cada um dos projetos, assim, principais que eu trabalhei, para dar um geral, assim, de como é que o geógrafo pode atuar no mercado, né, que tipo de projetos que tem, o tipo de atividade que a gente executa, e vai ser isso. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Tá certinho aí, né? Estão vendo a apresentação, né? Sim. Bom, então, quando eu entrei nessa empresa, a primeira demanda que eles tiveram foi um projeto da CPRM. Por conta dos deslizamentos e inundações que ocorreram no período de 2010, né, que teve uma série de desastres, a CPRM ela começou a fazer um trabalho de mapeamento de suscetibilidade a movimento gravitacional de massa e a inundações. E ela mapeou 507 municípios por todo o território brasileiro. A empresa que eu trabalhei, ela ficou responsável por mapear 74 desses municípios. Esses municípios, eles estavam principalmente na região Nordeste, né, nos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Pernambuco e Bahia. Tinha uma boa parte em Minas Gerais e alguns no Rio Grande do Sul também. Era um projeto da CPRM, né, em conjunto com o IPT. A CPRM estava coordenando e o IPT ajudou no desenvolvimento da metodologia.
E aí, o que eu fazia nesse projeto, né? Esse foi o primeiro projeto que eu trabalhei lá na empresa. Então, basicamente, eles me contrataram para fazer a validação dos mapas que estavam sendo feitos em campo. Então, eu ia para campo com uma série de mapas, uma série de cartas prontas em relação à inundação, deslizamento de terra, né? E eu tinha que fazer uma identificação ali dos compartimentos do relevo, das feições erosivas, das cicatrizes, das áreas que estavam mapeadas com alta, baixa e média suscetibilidade, para ver se de fato estavam coerentes, né? E fazendo sempre uma correlação disso com a geologia. Era um trabalho basicamente de validação de cartas, né? Eu trabalhava junto com uma geóloga, a gente era sempre em dupla, né? Tinham algumas duplas que faziam esses campos. Eu não fui nos 74 municípios, né? Eu fui em alguns deles. E a gente sempre ia avaliando o município inteiro, ficava rodando pelo município todo, né? Chegou um certo momento que em escritório, qual que era a minha atividade em escritório? Chegou um momento que tinha muita demanda ali pela mapeamento da compartimentação do relevo. E por conta da experiência que eu tive na graduação, né, eu sempre trabalhei ali com o professor Ross, em alguns projetos de mapeamento, de relevo mesmo. Eu tinha já um conhecimento prévio, já tinha feito alguns trabalhos com ele, e aí eu acabei assumindo o mapeamento de muitos desses municípios, né, fazendo a compartimentação do relevo deles. Então, eu passei, além de fazer a validação em campo, também fazer o mapeamento da compartimentação. Tinha uma biblioteca já meio pré-definida da CPRM, mas a gente sempre acabava criando, algumas áreas era necessário você ter uma compartimentação um pouco mais detalhada, e a gente acabava desenvolvendo, e acabou até isso agregando a essa biblioteca da CPRM, né? Era o Marcelo Dantas que estava coordenando isso, a gente tinha bastante contato com ele ali. E o interessante também é que nesse projeto, para fazer essa compartimentação, o projeto tinha comprado imagens de radar por aerolevantamento. Então, eu tive acesso a boas imagens, de boa qualidade, né, de radar, para poder fazer a compartimentação. Na época da graduação, eu não tinha imagens daquele nível de qualidade, né, então, assim, foi um negócio que me acrescentou muito, né, porque foi aí que eu aprendi a fazer o trabalho de campo mesmo, porque você se torna um responsável pelo campo, né, você está ali conduzindo o carro, definindo os pontos que você vai visitar, enfim, validando um mapa, você tem que aprender, de fato, ali a identificar os compartimentos, né, tem que saber o que você está fazendo, então, é uma experiência muito rica. E aí, além dessa questão, né, da compartimentação do relevo e dos campos, também teve essa questão de que a gente sempre tinha que fazer uma visita à Defesa Civil de cada um dos municípios, né, para poder entender melhor ali a realidade deles, ver se eles tinham já algum material dessa área, né, do município. E, bom, eu mal dirigia, né, e eles me deram um 4x4 na mão, eu tive que aprender a dirigir, então, assim, basicamente eu aprendi a dirigir nas estradas aí do sertão, né, com 4x4, foi um negócio bem interessante. Aí esse projeto durou um ano, né, depois que ele acabou, veio o projeto da Semasc, que aí eu acredito que boa parte aí já tem uma certa familiaridade com ele, né. A Semasc contratou lá a empresa que eu estava trabalhando, para fazer a reestruturação do mapeamento das zonas costeiras do ZE, né, para refazer o mapeamento do ZE, né. Outra coisa, eu tive cuidado aqui de trazer para vocês exemplos que estão publicados, eu tenho todo o link aqui, depois eu posso disponibilizar para o professor Jader, para ele passar para vocês, se vocês quiserem ver um pouco mais, né, sobre cada um desses projetos, mas enfim. Então, esse trabalho da Semasc era necessário reestruturar o mapeamento e fazer relatórios com as análises, né, do que a gente tinha feito. Os relatórios estão disponíveis lá no site da Semasc, né, e como é que foi esse trabalho, como é que foi esse projeto, né? Como eu já vinha ali trabalhando na questão da compartimentação do relevo, eu acabei ficando responsável pelo mapeamento das unidades ambientais. Então, eu tive que fazer ali um estudo, na USP a gente não tem geomorfologia costeira, né? Então, eu tive que estudar ali bastante sobre a questão da costeira, né? Eu tinha bastante experiência ali com a geomorfologia mais continental, mas eu fui estudando
geomorfologia costeira, vendo as classes que tinham, o que seria preciso adaptar ali, avaliar a legislação, né, do Ceará que já tinha, porque a gente tinha que adaptar o mapeamento à legislação. Depois a gente teve também que fazer várias reuniões de alinhamento ali das classes que a gente estava mapeando com a própria CEMAS e com os consultores do projeto, né, que era um professor da UFC, o professor Satander, e o professor Horn, da Federal de Santa Catarina. Então, foi uma experiência também muito rica ali, né, porque teve toda essa questão de coordenando ali, de desenvolvendo o mapeamento, e eu fiquei responsável por elaborar os mapas, por treinar uma equipe ali, que eram as três pessoas que estavam trabalhando comigo, todas com mestrado na área de geografia, algumas no INPE, né, outra tinha feito no ITA, todo mundo da área mesmo ali, aí a gente foi treinando para poder alinhar as formas como ia ser mapeado, como ia ser interpretado ali o relevo, né, o que era cada classe, para não ter problema, assim, para minimizar, né, os problemas que aparecem no mapeamento geomorfológico. E aí eu sempre buscava avaliar todos os mapas que eram feitos para tentar padronizar. Também, isso em escritório. Em trabalho de campo, eu fiquei responsável por coordenar os campos e para validar o mapeamento, né? Então, eu tinha também, da mesma forma ali, né, que eu fiz com a questão do projeto da CPRM, eu tive que identificar ali os compartimentos, ver se as classes estavam adequadas. A gente sempre ia para campo com o pessoal da CEMAS, áreas que a gente estava com muita dúvida, os consultores, a gente levava eles lá para esclarecer. Quando a gente via que tinha uma classe ali que precisava criar uma classe nova, a gente criava, reavaliava todo o mapeamento que tinha sido feito para ver se era preciso adequar, né, porque tem uma área que você vai que tem os eolenitos, e tem outras que né, você vai ali mais para o leste não tem. Então, a cada momento ali, a gente tinha que ficar revisando isso, né. E aí, no campo, a princípio, eu ia com uma geóloga, né, também, em dupla, mais a equipe da CEMAS, e mais os consultores, num período mais curto, para as áreas mais críticas, né. Então, também foi uma experiência legal, assim, porque eu tive que estudar essa parte da geomorfologia costeira, entrar em contato ali com a empresa, né, que estava contratando, avaliar a legislação, conversar com os consultores. Então, foi um negócio bem interessante, porque me deu uma experiência muito boa ali de articular com todo esse pessoal, né, para chegar num resultado em comum, assim. E aí também, uma coisa bem legal desse projeto foi que no final dele teve uma solenidade aí com o governador, com o Camilo Santana, né, eu que apresentei o projeto, foi um negócio bem interessante. E o 4x4, que eu estava aprendendo a dirigir lá no ano passado, eu já tive que começar a dirigir em dunas, né, então foi uma evolução nesse sentido também. E aí, depois que acabou o projeto da CEMAS, a gente começou essa crise que o país está tendo, né? Quando você entra numa crise, sim, diminui a contratação de projetos pelo setor público, né? Porque CPRM, CEMAS são órgãos públicos, né? E aí a empresa ela começou a mirar um pouco mais na parte de empresas privadas. E um setor que a gente pode atuar, que pode desenvolver trabalhos, é o setor elétrico, né? E aí, aqui eu estou mostrando para vocês um relatório R3. O que é esse relatório R3? Quando você vai construir uma linha de transmissão, você precisa fazer um estudo prévio, né? Aí tem um órgão lá da ANEEL, a EPE, que ela faz esses estudos para avaliar a viabilidade da construção de linha. E aí você tem uma série de 4 relatórios, né? E o relatório R3, que é o terceiro, ele faz uma análise socioambiental, e essa análise, ela tem tudo a ver com o nosso trabalho como geógrafo. Por quê? Porque você tem que avaliar as características sociais, ambientais, do meio físico e do meio biótico, né? E propor ali uma linha, propor uma diretriz para onde essa linha vai passar, que área que ela vai passar, que vai afetar menos. E esse relatório R3, ele foi publicado depois em um livro, né, em português e inglês, porque era uma área bem grande e de uma linha, acho que de 500 kVA, que é uma capacidade muito alta, assim. Então, eles acabaram, era um P&D, né, que acabou esse relatório sendo um capítulo desse livro, né.
E aí, como que era o trabalho, né? O que eu tinha que fazer? Era um trabalho basicamente assim de escritório, né? Boa parte dele era de escritório. A gente tinha que levantar todas essas informações dos dados socioambientais e fazer uma definição do traçado, né? De socioambientais, o que a gente tinha lá? Tinha as áreas de terra indígena, de assentamentos agrários, o relevo, o solo. Tinha que ver se a linha não estava passando por área de muita serra, de solo hidromórfico. A hidrografia, tinha que avaliar se não ia ter que atravessar grandes rios, né? E aí tinha que definir uma diretriz socioambiental e elaborar um traçado. E isso envolvia muito geoprocessamento, porque a gente tinha que pegar os shapes, né, de todos os sistemas que a gente estava trabalhando, né. Depois de feito a definição do traçado, a gente tinha que ir a campo para fazer a validação desse traçado que a gente propôs, para ver se ele de fato era válido, né, porque você está ali avaliando por SIG, você tem uma visão, às vezes, equivocada de alguma variável, né, de algum tema ali que a gente está avaliando. Então, a gente fez o campo, e aí, nesse campo, foi legal também que eu fui com uma bióloga e uma arqueóloga, e isso é uma coisa interessante, porque quando a gente faz campo com pessoas de outras áreas, isso agrega muito na análise que a gente está fazendo, né. Por exemplo, eu não entendo, a gente, como geógrafo, não entende tanto de vegetação, e tinha uma bióloga ali, aí eu aprendi várias coisas com ela, né. E aí a ideia qual que era? Era percorrer todo o traçado dessa linha de transmissão, né, dessa proposta de linha de transmissão, para ver se era coerente o traçado que a gente estava propondo. Aí, com o campo, a gente ia fazendo ajustes do traçado, né, ali pontualmente, ia sempre ali com o notebook, GPS, ia avaliando, ia fazendo anotações, coletando pontos. E essa linha, ela era uma linha enorme, ela tem 1,7 mil quilômetros, né, quase 2.000 quilômetros. Ela vai de Milagres, aí no Ceará, até Pirapora, em Minas Gerais, né. Só lembrando que é um projeto de linha, né, isso aí depois que você faz esse estudo, essas informações vão para as empresas participarem do leilão, e aí elas sim baseiam nesse tipo de estudo, né. Aí outro trabalho também do setor elétrico, aquele projeto também fui eu que coordenei, né, toda essa etapa desse relatório. Outro projeto também que eu trabalhei ali no setor elétrico, esse foi bem interessante, era um projeto de pesquisa e desenvolvimento. Projetos de pesquisa e desenvolvimento também é um negócio bem legal, assim, para quem é geógrafo ficar de olho, porque dá para fazer muita coisa. As empresas, por exemplo, do setor elétrico, elas têm que destinar uma parte do dinheiro para fazer pesquisa e desenvolvimento. E aí, se você consegue ali propor um projeto ali que atenda ao setor, você consegue trabalhar nele. Então, o que era esse projeto, por exemplo? Esse projeto foi um projeto que a gente desenvolveu para a Taesa, eles tinham um problema que, quando ocorre uma queimada na linha de transmissão, ocorre, às vezes, o desligamento dessa linha, e aí você corta o fornecimento de energia para regiões, não são nem estados, são regiões, né? E eles tiveram um problema grave, porque teve uma queimada que desligou 2 linhas, foi até na época do governo da Dilma, eles aí culparam eles, né, eles tiveram que pagar uma multa absurda. Então, qual que era a ideia desse projeto? Era fazer uma mitigação, um estudo de mitigação das queimadas nas linhas de transmissão, né, eles queriam entender ali qual tipo de o poder calorífico da vegetação, entender como que a linha estava respondendo à queimada daquele tipo de vegetação, e o quanto teria que podar dessa área, se teria que podar uma área maior, menor, por quê, qual que é a influência que a altura da linha em relação à vegetação e ao solo teria em relação ao desligamento, né, e, enfim, o projeto geral dele era esse, e era um trabalho basicamente de escritório, né, era um trabalho de modelagem. Então, qual que era a nossa função, né, como geógrafo ali, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que fazer uma caracterização da área, né, isso é o básico. Então, era muita coisa ali envolvendo geoprocessamento, também levantamento bibliográfico, né, da questão das queimadas. Também era uma área que eu nunca tinha trabalhado com queimadas e tive que pegar estudos de vários lugares, né. Tem muito estudo de queimada na Espanha, em Portugal, no Irã, na Austrália. Então, eu tive que fazer um levantamento de todos os trabalhos, assim, para ver o modelo que eles estavam desenvolvendo, vendo o que dava para adaptar. Sensoriamento remoto também, a gente teve bastante coisa para fazer, porque eles adquiriram imagens World View,
não lembro qual WorldView, acho que era 2, não me lembro, era uma resolução muito boa, acho que 2 metros. Obtiveram também o LiDAR, né, imagem de laser, obtiveram imagem de radar, de aerolevantamento, e aí eu tive que aprender a fazer PDI das imagens, né, tive que fazer o processamento digital das imagens. Então, eu tive que gerar uma série de índice das bandas, tanto de radar, quanto das WorldView, também da Sentinel, a gente usou alguns dados gratuitos, da Landsat, foi um negócio também, assim, que foi bem interessante. E o modelo de vulnerabilidade, eles queriam um modelo de vulnerabilidade que era a vulnerabilidade da estrutura das linhas. Então, por exemplo, eles queriam saber quanto calor aquela linha aguentaria até desligar. Então, eu tive que estudar algumas coisas de física, por exemplo, né? Outro modelo também ali que eu trabalhei bastante foi o modelo de propagação, tinha o modelo de propagação e ignição, propagação do fogo, né, o espalhamento do fogo, e a ignição, né, a chance do incêndio começar. Eu trabalhei mais no modelo de propagação de queimadas, né, aí que eu me baseei nesses estudos que eu falei para vocês de outros países, e também esse projeto me permitiu, além, né, de ter trabalhado mais ali com sensoriamento remoto, foi legal também, porque eu trabalhei com o pessoal que tinha estudado no INPE, então aprendi bastante coisa. Foi que nesse projeto eu comecei a fazer umas experimentações com o uso de machine learning, né? Tem um software aí que chama Weka, eu fiz alguns testes com ele para tentar montar um modelo por queimada, aí eu comecei a aprender a usar esse programa, né? Tanto que agora, no meu doutorado, eu estou me baseando um pouco nisso, em algumas coisas que eu aprendi com esse projeto, né? Esse projeto teve também um trabalho de campo, né, para fazer o reconhecimento da área, a validação de alguns dados que a gente gerou, e a área dele ali é no sertão do Piauí, né, próximo ali à Serra da Capivara, é uma linha que ela tem acho que 200 quilômetros, 300 quilômetros de extensão. E aí, assim, basicamente, os projetos que eu trabalhei foram esses, né, e aí para dar umas dicas para vocês aqui, né, umas sugestões, né, isso pode ficar até um pouco para as perguntas, o que eu acho que é importante para o geógrafo saber, assim, para atuar no mercado, né? Acho que a gente tem que saber fundamento de geografia física, né? A gente tem que entender de relevo, de pedologia, de climatologia, porque, para mim, esse é um diferencial nosso, né? A gente, às vezes, ali não se dá tanta conta disso, mas muita gente hoje está sabendo usar ali esses softwares, né, de machine learning e tudo mais, até mesmo SIG, mas às vezes não entende o relevo, não entende o solo, e aí não consegue fazer muita coisa, porque não tem o fundamento da coisa. Então, isso, gente, é muito importante, precisa saber identificar, classificar, validar os elementos da paisagem em geral, né. Já o processamento o básico, né, todo mundo tem que saber usar algumas ferramentas de SIG, né, de forma individual ou em conjunto, como assim, né, você tem que saber ali cortar um vetor, tem que saber ali fazer uma topologia, mas você também tem que saber criar uns modelinhos, né? Para poder gerar, por exemplo, a partir de um MDT, a bacia hidrográfica, né? E aí, por isso que eu coloquei até aqui modelagem. Vocês aprenderem a usar o Model Builder do ArcGIS, eu acho que é um negócio muito importante, assim, né? Tem o Graphical Modeler do QGIS também, que eu nunca usei, mas a ideia é a mesma, assim, você agrega um conjunto de ferramentas para gerar um produto específico, né? Então, por exemplo, você joga um MDT lá, você elenca uma série de ferramentas e aí ele vai fazer um processamento que vai te gerar uma bacia hidrográfica com a drenagem, por exemplo, isso é possível. Uma coisa também que agora eu estou focando no meu doutorado, inclusive, tem que aprender plataforma de processamento em nuvem, né? Google Earth Engine agora é um negócio fundamental. Você não precisa mais ficar baixando uma série de imagens de satélite, você consegue processar tudo em nuvem de uma forma muito mais rápida, né? E programação. Programação também é um negócio que eu acho que vai ser o básico, assim. A gente tem que saber alguma linguagem de programação. Eu acho que pelo menos um Python ali, porque o Python você consegue ali usar algumas ferramentas, né, do ArcGIS e do QGIS, a partir da codificação mesmo, né? Você consegue desenvolver um algoritmo. E aí, até para criar modelagem fica mais fácil, né? E, no geral, o que eu tinha a dizer é isso, pessoal. Aí meu e-mail, se vocês tiverem dúvida, quiser falar alguma coisa, perguntar, estou à disposição aí. Bom? Obrigado. Olha o professor Jurandir aí.
Já puxando o saco, né, Jurandir? Tá desligado o microfone, Juro. Depois a gente coloca. Liga aí, Jurandir, que depois tem uma pergunta para fazer, um comentário já do que o Alex mesmo falou. Bem, o Brian está com problemas na conexão. Pois não. Queria perguntar para o Alex, como eu não assisti o começo da fala, que procedimentos metodológicos e teóricos foram usados nesses mapeamentos? Ô, Jurandir, a gente pode fazer o seguinte, pode deixar a pergunta para o final, primeiro ouvir o Marcelo, já tem essa pergunta anotada, viu, Alex? Tá bom. Então, Marcelo, como eu já disse, o Brian está com problema na conexão. Eu acho que ele já leu as informações do Marcelo, que ele é geógrafo pela UFC também, e auditor do Tesouro Municipal de Calcaia, mas ele é um dos grandes desenvolvedores do QGIS, trabalha na comunidade QGIS Brasil. Marcelo, por favor, fique à vontade. Pronto. Então, pessoal, boa tarde, né? Queria agradecer aí novamente o professor Jader pelo convite, o pessoal do PET, né, do programa da Geografia, por novamente estar podendo falar um pouquinho com vocês sobre essa questão do geógrafo, né, e o mercado de trabalho, né. Eu tenho uma apresentação aqui que eu queria só falar um pouco das minhas experiências antes para entrar nessa apresentação, para a gente poder talvez encaminhar mais para a parte do bate-papo, tá? Eu sou geógrafo, licenciado em geografia, né, e aí é bem interessante porque as pessoas me relacionam bastante com a parte do bacharelado, mas eu sou licenciado, né, e mestre em geografia, e aí eu queria até compartilhar com vocês uma apresentação que eu fiz há um tempo atrás para o pessoal do PET mesmo, para falar sobre essa questão do mercado de trabalho. Não sei se está aparecendo aí. Começou e parou. Está iniciando novamente. Foi? Perfeito, está aparecendo. Pronto, aqui essa apresentação eu fiz há um ano e meio atrás, para o pessoal do PET, a convite também, e é bem interessante, eu queria só focar num ponto bem específico, né? Eu sou licenciado em geografia, mas hoje eu atuo como geógrafo, e atuei um tempo, que é o que eu vou apresentar mais, na Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará, não necessariamente oficialmente como geógrafo, mas trabalhando com a parte de geoprocessamento. E uma coisa que a gente tem que falar um pouco é sobre a Lei 664, né, de 79, que é a lei do geógrafo, né, que é a lei que, na época, criou, né, a profissão geógrafo aqui no Brasil, que na de 79, ela dizia que tinha que ser bacharel em geografia, né, mas existe aqui um inciso que foi colocado depois em 86, se eu não me engano, um parágrafo novo. O segundo parágrafo foi em 85, já no governo do José Sarney, que coloca que portadores de título de mestre e doutor em geografia expedido por universidades oficiais podem ser considerados geógrafos. E, inclusive, a CCJ agora, recentemente, já no ano passado, já passou na Câmara dos Deputados, né, a aprovação que pretende remover essa parte aqui do parágrafo da lei do geógrafo, né? Então, o exercício do geógrafo ficaria mais específico para o bacharel mesmo em geografia. Então, por exemplo, o que eu fiz de entrar na licenciatura, depois entrar no mestrado para conseguir o título de geógrafo, né, para ter o registro no CREA, não seria mais um caminho válido, pelo que eu entendi da proposta, né? Hoje, quem já tem o título, o registro de geógrafo e atua como geógrafo dessa forma vai continuar mantendo, né? Isso não vai ser perdido, mas os novos profissionais ficaria muito restrito ao geógrafo bacharel, né? Isso era mais eu falava muito sobre esse ponto para explicar um pouco do porquê que eu, como licenciado em geografia, estava vindo falar com a turma num ponto referente ao geoprocessamento, né?
ou em referente à questão do bacharelado. Eu vou só abrir também agora a outra apresentação, e aí eu queria conversar um pouquinho sobre as minhas experiências em relação ao mercado de trabalho. Jade, depois tu me diz se tá tudo ok na apresentação, se apareceu a outra tela, tá? Bom, minha formação é em licenciatura em Geografia. Na verdade, eu queria o bacharelado o tempo todo, né? Eu entrei no curso de Geografia porque eu queria ser bacharel, mas aí, na época em que eu entrei, em 2008, aí na UFC, existia a possibilidade de fazer a licenciatura e logo em seguida você entrar no bacharelado e ter as duas formações. Então, na época eu vi isso como uma forma interessante para eu ter as duas visões da licenciatura e do bacharelado, né? E era isso que eu iria fazer inicialmente, né? Só que aí logo no primeiro semestre eu já ingressei no laboratório de geoprocessamento, que hoje é o Labocart, mas na época era só o laboratório de cartografia, né? A nomenclatura era outra ainda. E já comecei a me envolver muito nessa área da cartografia, que foi uma área que eu sempre foi uma paixão pessoal, né? Tanto que no primeiro dia de aula, a Clélia perguntou por que eu tinha entrado na geografia. Eu falei que eu gostava muito de mapa. E aí todo mundo riu de mim e disse que era a resposta clichê de quem faz geografia, mas era verdade. Eu não podia dizer outra coisa, né? Mas eu sempre me envolvi muito com essa parte da cartografia, do geoprocessamento. Fui monitor da disciplina de cartografia, fui bolsista do CNPq com o professor Jeová para trabalhar com análise multitemporal das dunas de Jericoacoara, onde eu comecei a trabalhar muito com a parte do sensoriamento remoto, né, com a parte da cartografia digital. Auxiliei durante todo esse período da graduação em vários projetos de TCC, né, dos colegas que estavam se formando e tinha dificuldade na produção dos mapas, e aí depois o pessoal do mestrado, o pessoal do doutorado. E nesse momento foi quando eu comecei a desenvolver várias habilidades na parte do geoprocessamento em si. Foi durante a graduação, aprendendo, né, fiz todas as disciplinas de geoprocessamento que estão no currículo do bacharelado, eu fiz na licenciatura, menos o sensoriamento remoto, né, todas as outras eu fiz, cartografia digital, topografia, tecnologia da geoinformação, fiz a disciplina de geoprocessamento com o pessoal da engenharia também. Qualquer coisa que estiver travando, vocês informam aí, tá? Quem dizendo que tá travando, pode ser local. Participei, então fiz todo esse caminho, né? Quando a professora Adriane entrou no departamento, eu me envolvi muito com a questão da cartografia social, e todos esses caminhos foram me levando, por exemplo, para a área de geoprocessamento. Foi quando eu entrei na comunidade do QGIS, comecei a procurar saber como que usava o QGIS na época, ainda nas primeiras versões, e comecei a ajudar muitas pessoas pela internet, né? Tem um grupo do QGIS muito grande na web, que muitas pessoas entram com dúvidas e a gente vai respondendo, e nesse momento a gente começou a desenvolver uma relação com o pessoal da comunidade, até que em 2014 eu fui convidado para ser um dos coordenadores do QGIS aqui no Brasil, para poder organizar eventos, fomentar o desenvolvimento do QGIS e a sua utilização. E por que eu fiz todo esse histórico? Porque a minha primeira experiência profissional é muito relacionada a essa questão, né, da minha relação com a comunidade do QGIS, e toda essa minha vivência de poder estar auxiliando e tirando dúvida e aprendendo bastante em relação a isso. Porque eu entrei no mestrado em 2012, já estava finalizando o mestrado quando a CAGES, a Companhia de Água e Esgoto aqui do estado do Ceará, abriu uma vaga para analista de geotecnologias. Estou até aqui com o documento que eles mandaram à época. Era uma vaga de emprego na área de geotecnologias na Companhia de Água e Esgoto no estado do Ceará. Então, a primeira coisa que passou pela minha cabeça é o que a CAGES, empresa de água e esgoto, faz com geoprocessamento lá dentro, que está precisando de um profissional de geotecnologias, né? Assim, a minha visão ainda era bem restrita e bem focada muito no ambiente acadêmico mesmo, como se o geoprocessamento fosse
apenas um instrumento para trabalhar com uma pesquisa acadêmica, e que eu não conseguia enxergar que várias outras áreas estavam trabalhando com geoprocessamento ou estavam tentando iniciar nessa área, né? Então, foi aberta essa vaga a nível nacional, né? A equipe da CAGES mandou para o grupo do QGIS, e aí a gente está falando de mais 2.000 pessoas, 2.000 profissionais, e houve toda essa questão, esse interesse pela vaga. Na época, o salário era muito bom para 2014, para quem estava começando, era R$4.000 o salário, com carteira assinada. Então, e na época, eu terminando o mestrado, eu resolvi não entrar, eu não mandei currículo nem nada para a questão da CAGES. Só que eles tiveram dificuldade em encontrar pessoas, e o coordenador do projeto lá da CAGES entrou em contato direto comigo, mandou um e-mail pessoalmente, disse: olha, tu é daqui de Fortaleza, participa da comunidade QGIS, é muito atuante, a gente vê sempre você tirando dúvida e auxiliando pessoas que trabalham em empresas e profissionais, por que você não tenta? Por que você não mandou? Você está trabalhando e tudo mais? Eu disse: não, olha, terminando o mestrado, o meu foco agora é a academia, né, terminar esse mestrado, e no momento eu não tenho, assim, não me vejo querendo atrapalhar o andamento da academia. E aí ele insistiu, houveram algumas conversas, algumas ligações em relação a isso, porque havia dificuldade para encontrar o profissional que pudesse atender todos os critérios, porque eles pediam conhecimentos na área de cartografia, conhecimento em SIG, toda a parte de banco de dados geográficos, georreferenciamento, trabalhar com ArcGIS e com QGIS, a parte de GPS, sensoriamento remoto, e tinha um ponto que estava derrubando muita gente, que era a noção de análise de sistemas, né? E aí, por insistência, eu mandei o currículo e fiz a entrevista e acabei sendo selecionado. Mesmo hoje, eu voltando atrás, eu fico lembrando da minha entrevista lá na CAGES, eu fico dizendo como é que esse pessoal me contratou. Porque quando foi perguntado se eu tinha experiência com banco de dados, eu disse assim: eu tenho, a gente organiza as pastas com um monte de shape, e organiza aquilo ali direitinho e tudo mais, formando um banco de dados. Aí um olhou para o outro, e eu fiquei assim, esse cara, banco de dados não é isso, mas eu vou conseguir desenvolver alguma coisa aqui se eu entrar. E aí fui selecionado para começar na CAGES, e aí começou todo mundo de geoprocessamento que eu pensava que estava pronto, mas que na verdade se mostrou muito novo e muito ambicioso, né? Eu vou passar aqui rapidamente essa apresentação, eu acho que alguns de vocês já podem até ter visto. Eu fiz essa apresentação na PGConf Brasil 2018, que é o maior evento de banco de dados PostGIS aqui no Brasil, e a gente foi convidado para falar sobre o que nós estávamos desenvolvendo lá na CAGES, né? Então, vou pular algumas coisas. Todo mundo conhece aqui a CAGES, a Companhia de Água e Esgoto, né? Boa parte do Ceará atendido por ela. E na época, qual era a ideia do projeto que eu fui convidado para participar? Era desenvolver e implantar essa solução, uma solução de GIS dentro da empresa. A CAGES não tinha nada de gel. Havia um projeto que começou nos anos 2000 e parou, porque não tinha financiamento, não tinha dinheiro, e na época você só tinha softwares proprietários para poder trabalhar com isso. E em 2014 eles queriam começar esse projeto, que eles estavam, além deles estarem precisando, tinha a questão de ter entrado no último concurso da CAGES de 2012, um geógrafo que foi para o setor de cadastro e ficou responsável por esse projeto, né? Então ele endossou e disse: olha, a gente precisa ter um sistema de GIS aqui na companhia, e a gente precisa de um geógrafo aqui dentro para organizar tudo isso. Então, a ideia era montar esse sistema para armazenar toda a informação de água e esgoto, né, tudo em uma base única que pudesse ser integrada para a CAGES toda. Isso é um desafio absurdo quando a gente começa a imaginar como é que isso poderia ser feito, porque era uma verdadeira bagunça o que a gente tinha lá. A gente tinha vários dados descentralizados, cada setor da companhia tinha uma informação espacial diferente. Alguns já trabalhavam com Google Earth, ninguém trabalhava com GIS, outros trabalhavam ainda com AutoCAD, outros ainda tinham dados a nanquim, ou seja, mapas desenhados à mão, que eles usavam para dizer onde é que tinha rede de água, onde é que tinha rede de esgoto. Então era um mundo bem caótico, né? E isso atrapalhava muito os projetos da companhia, que era principalmente para tomar decisão. Por exemplo, onde que eu vou desligar
qual é a válvula que eu vou acionar para desligar a água quando eu precisar fazer a manutenção numa rede. Aí corria para um, corria para outro, ia procurar as pessoas que tinham essa informação na cabeça, mas não tinha um sistema que pudesse auxiliar nisso, né? Então a gente montou todo um projeto que começava desde a questão de pegar tudo isso que estava em papel, tudo isso que estava em CAD, tudo isso que estava em KMZ e juntar numa base de dados única, e a gente passou a adotar um banco de dados, que eu vou passar um pouco mais na frente. No segundo momento, fazer toda a questão do controle da qualidade para que esses dados ficassem o mais acurados possível, com a melhor precisão e com a melhor integração, que é o que se mostrou o maior desafio lá dentro da companhia, e para que todos os projetos que a gente conseguiu desenvolver, que foram muitos lá dentro, aqui eu estou falando só de um, que meio que é a espinha dorsal dos demais, pudessem funcionar. E, num terceiro momento, fazer todo o procedimento para que esses dados pudessem ser utilizados para a área de saneamento, para a gente ter a informação da rede de água desde o momento em que sai da estação de coleta de água, da estação de tratamento, até chegar no medidor do cliente. E da rede de esgoto, saindo do imóvel do cliente até chegar nas estações de tratamento e chegar nos exutórios, onde a gente, seja no interceptor oceânico ou nas estações de tratamento. Então, a ideia era ter toda essa análise, toda essa informação para que a gente pudesse tomar decisão com inteligência. Então, primeira coisa que a gente fez foi trabalhar com o banco de dados PostgreSQL. A gente fez toda a instalação no ambiente, num servidor da empresa, para que a gente pudesse ter tudo centralizado ali. O principal objetivo era que a gente pudesse ter confiabilidade, para que a gente soubesse que toda a informação estivesse em um só local. E isso facilitava também, porque a gente que trabalha na academia, a gente vai trabalhar, por exemplo, com arquivos shapefiles, você está acostumado a trabalhar você, a sua máquina e um projeto. Mas quando a gente está num ambiente, como o Alex até falou, dos projetos que ele trabalhou, a gente está falando de muitas pessoas, são muitas mãos para trabalhar no mesmo projeto, às vezes manipulando a mesma informação. Então, essa informação está no banco de dados PostgreSQL, favorecia que a gente pudesse dizer, olha, esse mesmo arquivo aqui de rede de água, o usuário XYZ precisa editar com essas permissões e ao mesmo tempo. Então, a gente tinha, às vezes, 40 pessoas trabalhando no mesmo arquivo, por assim dizer, chamando de arquivo, só para simplificar o entendimento, ao mesmo tempo. Isso fez com que a gente conseguisse integrar essa informação com vários sistemas da empresa, como, por exemplo, hoje, o aplicativo de mobile da CAGES, quando ele tem uma funcionalidade que você pode indicar onde tem vazamento de água. Esse aplicativo é o CAGES App, que tem um sistema de inteligência que se chama GES, que é um robozinho que foi desenvolvido lá. E uma das coisas que me passaram, uma das atividades, era o seguinte: na célula, a gente precisa que o GEL, forneça uma interface, onde quando a pessoa clicar no botão, no aplicativo, na rua, a coordenada geográfica daquele smartphone seja enviada para o sistema de informação e retorne para ele o endereço do cliente mais próximo, para que a gente possa registrar, georreferenciar esse chamado, por exemplo, de vazamento de água. Então, esse é um processo que envolveu toda a construção da base, toda a integração e todo o entendimento na parte de sistemas para que isso pudesse funcionar, e está funcionando hoje no aplicativo da CAGES, que foi um desafio bem interessante na época que passaram para a gente. Toda a infraestrutura que a gente tem lá, até o momento que eu saí da CAGES no ano passado, né, e esse projeto ficou com outros desenvolvedores, com outros colegas também geógrafos, né, toda a interface estava em banco de dados aberto, com PostgreSQL, com PostGIS, usando o QGIS como software principal, né, para manipulação dos dados, e tendo o GeoServer como web service também. Isso favorecia com que várias outras interfaces pudessem ser utilizadas, como, por exemplo, tinha um pessoal da estatística que trabalhava com R, puxando dado do GIS, tinha um pessoal que trabalhava com EPANET, para fazer, que tem até um exemplo nessa apresentação, enfim, várias outras interfaces podiam ser trabalhadas, inclusive com as partes web, que ali pegavam os dados que a gente estava trabalhando no QGIS e já colocavam numa página dos colegas, né? Essa parte do banco de dados eu vou deixar até para a gente conversar em um outro momento, até pelo tempo, porque é bem mais técnica,
Mas aqui algumas das questões, a gente poderia, por exemplo, resolver questões como essa rapidamente, utilizando o sistema, por pessoas que não são especialistas em gel. A partir do momento que a gente tinha o ambiente todo montado, por exemplo, o gestor precisava saber quais são as tubulações que estão no bairro como Meireles, por exemplo. Um desenvolvedor de TI, por exemplo, poderia só montar essa consulta em SQL, que eu acho, aí o Alex falou de Python, eu recomendo também que vocês comecem a trabalhar com SQL, né, porque é uma linguagem de consulta em bancos de dados, que não necessariamente só banco de dados, mas que vai fazer com que vocês tenham uma facilidade muito maior para trabalhar com dados. Inclusive, essa semana eu vou publicar um vídeo falando como usar SQL, por exemplo, para fazer o mapeamento do Covid aqui no estado do Ceará, já com essa escassez de dados que a gente está tendo, para usar os dados do IntegraSUS e do Brasil.io para fazer esses mapas de forma dinâmica e poder atualizar todo dia de forma automática usando o SQL, de uma forma bem simples e amigável. E aí você tinha respostas como essa, né? Então, toda a interface do GIS estava integrado para que qualquer pessoa pudesse gerar consultas como essa, lá na parte de sistemas e entregar para os gestores, que era a grande questão. Você tinha o especialista da área, que eu era um deles, e você tinha o gestor que está na ponta, que precisa da informação ali na hora, e você tem que ou desenvolve o sistema ou cria um ambiente amigável para que essa informação chegue rapidamente. E um dos cases principais foi esse do georreferenciamento de imóveis, que a gente utilizou, a KGS usava um geocode do Google Maps, que tinha uma precisão não muito interessante e tinha um custo elevado para a companhia. Por ano, o custo ia ser mais ou menos R$100 mil, por exemplo, para trabalhar só com a parte da geocodificação, para poder entregar a localização mais ou menos precisa de um cliente. Aqui são alguns resultados do geocoding do Google. E no final das contas tinha uma série de desafios ali que não dava conta para a KGS. Então nós desenvolvemos uma metodologia, e aí eu criei toda a parte da codificação, das análises em SQL e tudo mais, para que pudéssemos ter uma metodologia de cadastro de imóvel muito ágil, usando só a parte do geoprocessamento mesmo, que partia do pressuposto de todo o ambiente da KGS, de mapeamento do cadastro dos imóveis, que gerava documentos como esse, que eram os overlays, que é um documento em CAD, que vira um PDF, só que essa informação entra num sistema textual, um sistema de banco de dados que é só texto, mas que grava essas informações. Então, usando um algoritmo que a gente estava usando para poder localizar pontos específicos em vias, a gente conseguiu desenvolver um SQL que fazia essa interface aí, onde o nosso colaborador, que são todos geógrafos, o pessoal do nível superior, todo mundo é da geografia lá na KGS, fazia o mapeamento inicial e o sistema trazia toda a informação já dos imóveis mapeados, né? Cada pontinho desse é um imóvel já com o código dele, com toda a informação de quem é o contribuinte, se tem ligação de água, se tem ligação de esgoto, se está devendo, se não está, toda a informação que a KGS tem sobre o contribuinte passa a ter agora uma coordenada XY que vai favorecer vários outros projetos. Aqui são alguns dados que a gente fez entre o geocode do Google, que trouxe 36% de precisão do mapeamento, e o nosso geocode desenvolvido lá dentro da KGS, que trouxe 94% de precisão no mapeamento desses imóveis, né, que são clientes para a KGS, é um ativo muito importante para eles, né. Na época, a gente já estava com mais de 1.400.000 imóveis mapeados no Ceará todo, o escopo do projeto era o Ceará todo, o objetivo era 2 milhões, que era a base que a KGS tinha de imóveis, né? Isso gerou uma série de integrações, como, por exemplo, esse aí é uma interface de um projeto, de um software que roda lá dentro, para gestão, que mostra, por exemplo, os serviços, né? Qualquer tipo de serviço georreferenciado na tela do computador ou do tablet. Então, você pode saber onde é que foram executados os serviços de vazamento de água, vazamento de esgoto, tanto como mapa de calor, como
pontualmente cada uma das ocorrências. Você pode acompanhar, por exemplo, a rota de cada carro da KGS, né? Cada carro sabendo quais são as ações que ele tinha que executar. Tudo isso com base no ambiente de GIS que a gente desenvolveu lá. E um bem interessante que é o monitoramento, algumas telas de monitoramento que a gente conseguiu montar. Por exemplo, aqui é uma região de abastecimento, na região ali do hospital universitário, que a gente consegue ter vários temas geográficos alinhados aqui na interface do GIS, para que os técnicos possam tomar decisão. Aqui a gente tem a topografia, por exemplo, que explica, por exemplo, algumas relações com a parte de consumo da água, né? A gente tem a noção de quem são os maiores consumidores dessa região, que são os hospitais, tanto da UFC como o Hospital do Câncer e tudo mais, o EMOS, as reclamações de falta d'água e a relação direta com a questão da topografia, porque aqui são as áreas mais rebaixadas, a pressão da água é maior, em áreas mais elevadas a pressão é menor, então tem mais reclamações de falta d'água. Consequentemente, os vazamentos estão mais nessa região mais baixa também, porque a pressão é maior, as tubulações às vezes cedem. Então, toda essa relação era meio que implícito, né? Os técnicos sabiam mais ou menos essa relação, mas não tinham noção do impacto disso para a companhia, para planejamento, para pensar em modificar as entradas, as saídas, né, as pressões que entram de água aí. Isso graças a um robusto trabalho de mapeamento de rede de água. Aqui a gente tem mais de 1 milhão de tubos mapeados, e aí é interessante a gente imaginar que cada um deles tem profundidade, tem o início, o fim, o diâmetro, o ano em que foi cadastrado, tem toda a informação cadastral aí, que a gente pode acessar com cliques, né, tanto para a rede de água como para a rede de esgoto. E isso favoreceu a integração com a parte do EPANET, por exemplo, que faz com que a gente tenha essas análises aqui, ó. Aqui a região da Messejana, o comportamento normal da rede de água da Messejana. Essas análises foram importantes num projeto que a gente chamava de DMC e também de viabilidade, que era para a gente verificar a viabilidade de novas ligações de água naquela região. Então, por exemplo, aqui a situação atual, quanto mais azul, maior disponibilidade de pressão de água, quanto mais vermelho, menor, então falta d'água nessa região, e aqui a água disponível, e aqui é o passado dia, né? A gente tem um dia de consumo, então a gente vê que essa região estava bem afetada com falta d'água no passado dia, nos horários de pico você tinha uma falta d'água, e nos horários que não eram de pico você tinha uma normalização da distribuição. E aí a gente passou a simular a inserção de novas ligações. Por exemplo, às vezes tinha um condomínio que ia se instalar por aqui, e o critério inicial era só saber se tinha a rede de água ali, mas não se pensava no impacto que essa rede iria trazer para aquela região. Então, com um ambiente em gel, né, integrado, a equipe poderia adicionar uma informação aqui, mais um ponto, um nó na rede, e dizer que ela teria o consumo X, que é o consumo do condomínio, e poderia simular como é que seria a distribuição. E a gente via o impacto do aumento da falta d'água em regiões específicas por conta de um empreendimento. Então, no momento em que essa simulação era feita, a viabilidade era negada. Ou seja, a gente não disponibilizava a ligação de água para o empreendimento enquanto não fosse resolvido a situação. Então, toda a parte da engenharia ia trabalhar numa solução, com as melhorias, por exemplo, modificar o diâmetro de rede, verificar novos caminhos para que a água chegue naquela região, para que houvesse uma normalização e que a situação ficasse melhor do que era antes, né? Porque agora você tinha toda uma tecnologia que propiciava essa integração, e por trás disso tem uma série de modelos. O Alex falou do Model Building, a gente criou um Model Builder bem robusto lá dentro do QGIS para que o cara da engenharia pudesse selecionar uma área, como essa da Messejana, ele clicava no Model Builder e disse assim, exportar para a EPANET. Então ele pega toda a informação, busca no sistema de consumo de água, que é um sistema externo, traz toda a informação e já modela para o EPANET, ele só precisa abrir lá para fazer uma simulação como essa, né? Que é um ambiente que o pessoal da engenharia não tinha antes da gente começar esse projeto lá. Bom, é muita coisa para a gente conversar,
e tudo mais, eu fui até pego surpreso, eu pensei que era um bate-papo, você fez a apresentação, eu disse, não, mas eu tenho umas aqui que eu posso conversar um pouquinho com a galera, mas é mais ou menos isso, tem uma série de tópicos que eu anotei aqui para a gente levar para o bate-papo, né? Então fica aí um pouquinho do escopo do projeto principal que a gente desenvolveu lá na CAGES, com a parte de gel. Bem, obrigado, Marcelo. Obrigado, Alex. A gente ainda continua com problema de áudio do Brian e da Thaís, mas enfim, a gente vai assumindo por aqui e vai mantendo esse bate-papo, né? Eu acho que surgiram alguns comentários, e aí, nesse meio termo, quem tiver interesse em fazer alguma pergunta, por favor, se inscreva. Antes de sair da sala, o professor Jurandir Rosa ele fez uma pergunta para o Alex, que foi para ele tratar das bases teóricas e metodológicas que ele utilizou para a execução desses mapeamentos, né? Eu estou tentando fazer a pergunta por ele, ele usou esses termos, mas eu acredito que ele quer que você comente, para além da tecnologia, o que é que fundamenta, né? Porque se não só usar a tecnologia, mas também o que é o fundamento. E aí, o Alex, quando você fosse falar sobre responder essa pergunta, eu também já aproveito, enquanto a gente lê as outras questões aqui, para já que o Marcelo, que ele deu uma perspectiva bem tecnológica da atuação do profissional de geografia pautado por geotecnologias, que ele comentasse de um dos aspectos que o Alex mencionou, que foi do machine learning, né, que é da aprendizagem de máquina. Como esses recursos de inteligência artificial e aprendizagem de máquina para resolução de problemas complexos, como é que você vê essa tendência na geografia, na customização através das próprias linguagens? Então, bati o centro com essas duas perguntas aí para vocês. Fáceis. Pronto. O Alex começa? Pode falar, Marcelo. Pronto. Posso, então, começar? Cara, Jader, é uma discussão bem interessante, porque a gente está, de fato, o geógrafo que trabalha na parte do geoprocessamento, das geotecnologias, ele está numa interface bem interessante entre a geografia, enquanto toda a ciência clássica de entender e ter a parte humana, a parte física, e alguns falam até numa parte matemática, né? E ter essa interface da tecnologia, né? Então, quem está nessa área tem que entender que está num limiar ali que você vai precisar dominar muito da geografia e ter que botar um pezinho nessa parte da programação. E aí eu falo muito, o pessoal vem conversar comigo, o pessoal da graduação, o pessoal de outras áreas, Marcelo, mas precisa dominar. Tem até uma pergunta que fala aqui do Arthur, fala de Python e SQL, eu digo, olha, você precisa entender como é que os dados são captados, como que você consegue interagir com esses dados dentro do ambiente do GIS. O Alex falou do Model Builder. O Model Builder é uma ferramenta excelente para quem quer começar a trabalhar com isso, porque você começa a entender o que é o dado, você começa a entender como que esse dado pode interagir com outros dados, né, com dado raster, com vetor, tabela com vetor, tabela que vira vetor, vetor que vira raster e tudo mais, para a gente entender que, na verdade, a gente está trabalhando com informação. Informação pode vir de qualquer forma e você precisa saber tratar isso daí. Então, existe uma série de desafios, porque o geo hoje é uma das áreas que mais crescem no mercado, mesmo sem ter geógrafos ali dentro, tem muita gente trabalhando com geo. A CAGES, por exemplo, contratou a equipe de geo porque já tinha uma série de programadores lá que estavam desenvolvendo mapas web e precisava ter essa informação, mas enquanto eles têm muito conhecimento na parte de tecnologia, eles carecem do entendimento do geo. Então, eles às vezes ficam quebrando cabeça com coisas que para a gente é muito simples. Eu consegui ajudar um colega a terminar um doutorado, um colega da informática, a desenvolver todo um algoritmo de roteamento, e ele veio conversar comigo desesperado, na série, como é que eu faço isso? Eu disse, cara, você está falando de azimuth? Ele fez, azimuth? Eu digo, procura uma biblioteca de azimuth, que você consiga fazer isso no JavaScript. Quando ele só fez procurar no Google, ele disse assim, cara, é isso daqui. Eu só não sabia qual era o termo. Eu digo, pois é.
Então, isso é bem interessante. E nós temos uma vantagem de conseguir, devido à nossa formação, conseguir trabalhar, eu espero, né, que todos nós tenhamos essa capacidade de trabalhar numa equipe interdisciplinar. Então, quando eu caí dentro do TI, eu me senti um peixe fora d'água, porque tinha um monte de gente da computação, eu era da geografia, sabia muito pouco de programação, mas estava ali para auxiliar com eles, mas a vantagem é que eu conseguia conversar. Então, eu ia com o pessoal da engenharia, conversava com eles normal, conseguia entender o problema deles, conseguia decodificar o problema dele em uma questão espacial e conseguia encontrar uma solução, a mesma forma com o pessoal da área ambiental, que era mais tranquilo de conversar, os engenheiros já eram um pouco mais complexos, os problemas, e o pessoal do TI é muito mais louco, isso daí. Mas eu não falo o machine learning, a parte de programação, ele vem como um plus para a gente, né? E aí eu tento tranquilizar os colegas e dizer assim, olha, você não vai fazer, assim, você não precisa dominar, que era o que eu pensava. Eu ficava naquela dúvida, eu não domino SQL, eu não domino Python, eu não domino R, por exemplo. Mas se eu entender os procedimentos, se eu começar a entender, eu vou começar a ir avançando aos poucos. E aí o diferencial que a gente tem na parte de gel é que vai fazer a diferença. E aí, só para finalizar, por exemplo, você falou de machine learning, lá na CAGES, antes da gente sair, a gente estava trabalhando, eu fui convidado para participar de uma capacitação de uma equipe que foi formada não é de machine learning, mas era de data science, que era uma equipe toda do pessoal de TI, eu era o único que não era do TI lá, porque eu tinha nas minhas mãos ali, como estava à frente da parte de gel, todo um banco de dados que ia ser interessante para vários projetos do Data Science, e você começa a entender que você está ali com uma informação que ela é muito poderosa e muito valiosa para outros projetos. A gente, por exemplo, teve uma reunião com o pessoal da Esri, que eles chegaram lá para vender, né, o ArcGIS para a companhia, e eles estavam acompanhando desde 2014, quando foi em 2018, eles vieram e disseram assim, cara, vocês avançaram demais, vocês estão integrando já coisas aqui, usando tecnologias que a gente vai para outras companhias e isso não existe. Vocês estão muito na frente dos demais, e isso foi bem interessante, porque a gente já estava aplicando isso, porque a gente estava conversando com o pessoal do TI, a gente estava conversando com o pessoal da engenharia, para fazer essa integração, porque os dados vêm de todos os lugares. A questão vai ser como que a gente pode integrar e decodificar dados que às vezes não são espaciais a priori, para dados espaciais. Assim, a gente pode continuar a discussão mais na frente em relação a isso daí. Alex, por favor. Vou responder aqui a pergunta, né, do professor Jurandir. Primeiro, eu queria dizer que eu gostei da apresentação do Narcélio. Eu acho que esse trabalho que você fez, Narcélio, ele ilustra bem o tipo de trabalho que a gente vai ter como geógrafo, assim. Tem muita demanda por gestão territorial para órgãos públicos, né, a CACEG, né, CAGES. Em São Paulo também a gente tem bastante órgão público com demandas parecidas, assim. Eu acredito até que a gente pode atuar em coisas como questão imobiliária, né? Você avaliar áreas que podem ou não ser ocupadas, a valorização dessas áreas, enfim. Mas sempre nesse sentido, assim, nessa linha, né? De buscando ali alinhar a questão do geoprocessamento com a programação, com questões ali da geografia mesmo que a gente tem, né? Enfim. Bom, em relação à questão teórico-metodológica, os projetos, quando você está numa empresa, assim, eles ficam muito amarrados ao edital que essa empresa tem, né? Então, por exemplo, aquele projeto da CPRM, a gente seguiu as diretrizes que a CPRM e o IPT desenvolveram, né? Então, eles desenvolveram uma metodologia, acho que juntamente até com o pessoal do INPE, usando o REND, né, para fazer a questão da inundação. Enfim, a gente só seguiu a receita do bolo, naquele caso, né. No da CEMASSE, eu acho que o Jura perguntou até por conta desse, a gente foi pedido no edital que nós utilizássemos uma metodologia do TRICAR, né, de fazer uma avaliação ecodinâmica ali da região, uma avaliação geossistêmica, e o que melhor se encaixou foi a metodologia do professor Jurandir, né.
Então, ali a gente acabou fazendo uma adaptação da metodologia de fragilidade para a questão do litoral, né? Por isso também que eu fui ganhando bastante importância no projeto, porque eu já vinha trabalhando com a metodologia do Jurandir na graduação, em outros projetos, junto com ele, né? Então, isso até vai de encontro com o que o Marcelo estava dizendo, né? Que o pessoal no TI, por exemplo, não tem esse conhecimento de gel que a gente tem, que às vezes para a gente é uma coisa muito básica, mas que para eles é uma coisa de outro mundo, assim, né? Isso eu vi bastante também na questão dos projetos do setor elétrico. Você vê que tem coisas ali que a gente, chega a ser trivial para a gente, né, em questão de conceito, mas que para eles, assim, é uma inovação, né? Por exemplo, essa questão do traçado que eles fazem da linha de transmissão, tem empresa que usa o Google Earth, eles jogam lá os KMZ de vários tipos, né, o KML da terra indígena, o KML dos assentamentos, o cara vai traçando na mão do Google Earth. Assim, a gente pode agregar muita coisa a eles, né. Aí, só para fechar a pergunta, né, o R3 a gente segue as diretrizes da EPE, então você tem ali como fazer, você tem que seguir aquilo, né, tem que fazer o que eles pedem. E o modelo de queimada, a gente, como eu disse, eu tinha usado alguns trabalhos de outros países, né, Portugal tem muito problema com queimada, Espanha também, eles fazem bastante trabalho, então a gente foi adaptando, foi criando uma metodologia para fazer a avaliação ali, dos modelos que eu trabalhei, né, o de criticidade, por exemplo, eu falei que tive que estudar um pouco de física, né, para saber ali o quanto que a linha ia aguentar antes de entrar em curto-circuito, então você tinha que ter um monte de conceito ali de física mesmo, enfim. Foram gerados, assim, a metodologia a gente foi desenvolvendo, né, nossa metodologia. Só pegando um gancho aqui, né, a pergunta aí do Arthur, acho que né, deixa eu voltar aqui, do Arthur, ele perguntou de outras linguagens. Eu entendo assim, Arthur, quando você aprende uma linguagem, aprende bem uma linguagem, as outras você vai ter muito mais facilidade para aprender, porque a lógica da programação é a mesma. Quando eu estava no ensino médio, eu fiz técnico em informática. Então, assim, eu sou programador, mas eu fiquei 15 anos sem programar nada, então eu não tenho mais esse domínio, né? Eu comecei a estudar Python agora, recentemente, e é muito mais fácil, porque você já tem uma noção da estrutura da linguagem, de como é que usa os condicionais, né? Eu vejo que o Python é uma linguagem que todo mundo está usando para tudo, né? O JavaScript também é interessante, acho que ele tem integração com a SQL, né, Marcelo? Acho que o Marcelo pode... Tem sim. Inclusive o Google Earth Engine, né, todo feito em JavaScript. Então, para trabalhar com o Google Earth Engine, você vai acabar desenvolvendo um pouco do seu conhecimento em JavaScript, né, que é uma linguagem que é mais tranquila também de aprender, assim como Python. Eu ia dizer isso, o Google Earth, ele também tem a estrutura dele bastante ali em Java também, né? Então, as principais, a princípio, são essas. Tem o R também, que é uma linguagem mais estatística ali, que dá para fazer bastante coisa também, tem muita gente que usa. É uma coisa que eu estou para aprender também, e assim, é isso, quando eu estava trabalhando na empresa, eu não tinha tanta necessidade de desenvolver essa parte mais de programação, porque ali a gente tinha um setor de engenharia, que eles chamavam, que era a parte de gel toda, né, a parte mais teórica, vamos dizer assim, e tinha um setor de TI, então tinha programador para fazer as coisas, né, então a gente não precisava ter que programar, a gente tinha que falar, eu quero o meu modelo tem que fazer isso. E aí o cara ia lá, o programador, ele adaptava ali, criava ali um plugin, às vezes no QGIS, né? Model Builder também eles faziam, então eu não tinha essa necessidade de fazer, eu podia focar mais na questão mais teórica, vamos dizer assim, mais geográfica mesmo da coisa, né? Não precisava trabalhar tanto com programação. E aí eu senti essa necessidade de aprimorar um pouco mais isso, por isso que eu fui para o doutorado. E aí, até aproveitando, falando um pouco da questão do machine learning, no doutorado eu estou tentando usar isso, de que forma que a gente pode usar, por exemplo, esses conceitos, né, de data science em geral, né, não só machine learning, né, o Marcelo falou bem aí, é data science, né. Eu entendo assim, que a gente tem hoje em dia uma grande quantidade de dados sendo gerados, né, de sensoriamento remoto. Você, a cada 5 dias, você tem uma imagem nova do Sentinel, entendeu, Sentinel-2, mas de radar de Sentinel-1 também, frequentemente sendo gerado. Então, a gente tem muito dado para ser trabalhado. E aí, como que você analisa isso? Pelas técnicas da ciência de dados, né? Pelo machine learning é uma delas. Então, como que você pode adaptar isso para a geografia? Você pode, por exemplo, mapear uma área
de uso e cobertura da Terra, você mapeia ali a área urbana dela, você cria um algoritmo para fazer essa validação, para fazer esse acompanhamento dessa área. Sempre que sair uma imagem nova, ele pode rodar o algoritmo para ver se teve uma mudança de uso. Então, assim, isso você usa para várias coisas. Vou usar, por exemplo, para acompanhar movimento de duna, se a duna está avançando para uma outra área ou não. Você precisa ter uma imagem muito mais detalhada, né? Você teria, talvez, que fazer um trabalho com drone, por exemplo. Mas eu acho que o potencial dela tá nesse sentido, assim. Você consegue hoje criar modelos e replicar esses modelos, né? Avaliar novamente as mesmas áreas, às vezes, com outros dados, né? E o machine learning, ele ajuda, não necessariamente você precisa do machine learning para isso, você pode criar um model builder ali, ficar rodando sempre, né? Mas você pode começar a incorporar conceitos ali do machine learning nisso, né? E, bom, acho que é isso, acho que respondi, né, as perguntas. Não esqueci de nada. Bem, eu acredito que sim. E, assim, fazendo esse papel de mediador aqui, né, nós temos algumas questões aqui, mas eu acho que elas se sintetizam-se em um tema que eu acho que é muito caro, né, que o Niderlan coloca, a Cília também coloca, a Giovânia, deixa eu ver, tem mais quem aqui colocou, o Cássio, que é o seguinte: nós discutimos muito de tecnologia, né, sobre a incorporação de novas técnicas, de como o geoprocessamento ele mudou, na verdade, a forma de produzir o conhecimento. Não de obter os dados, mas de produzir, de pensar como você vai obter esse dado, né, como você consegue agregar um monte de informações, você gostando ou não, né, do geoprocessamento. Ele te obrigou a isso, né, dada a quantidade de informações manipuláveis e disponíveis. E aí entra na seguinte questão: considerando tudo isso, as tendências, essa evolução, o Milton Santos falava da revolução técnico e científico informacional, né? Eu não sei precisar qual seria essa que nós estaríamos vivendo agora. Como é que vocês visualizam isso em termos de formação inicial? Vale a pena você investir quando você pensa, por exemplo, em construção de grades, não da grade curricular, não estou pedindo uma proposta de grade, mas o que necessariamente devia ser incorporado a esse modelo dessa geografia, dessa formação que vem se dando há bastante tempo no Brasil, bastante tempo desde sua formação, né, na escola francesa. Então, Sim. O que seria incorporado a respeito disso? Eu acho que esse é um comentário, e aí depois eu volto para as outras questões, e a outra é que eu não poderia não comentar sobre isso, que vocês, o tempo inteiro, vocês ficam reforçando um aspecto que nós, às vezes, não percebemos, sobretudo na nossa formação. Nas experiências que vocês relataram nos produtos, vocês nunca trabalharam sós. Não. Então, essa é uma questão que, quando você tem que desconstruir essa imagem que você vai ser contratado numa empresa, vai fazer um concurso, não importa o que seja, que você vai chegar lá para bater o pênalti, né, resolver todas as questões. Você vai dialogar não com colegas que têm a sua formação, mas com pessoas de formações as mais diversas possíveis. E se você não tiver uma formação sólida e não souber de fato qual é a contribuição que você pode dar, você não vai conseguir ser ouvido, de fato, né? Então, como vocês veem essa necessidade da incorporação dessa interdisciplinaridade, de fato, nos estudos, por assim dizer, técnicos, né? Bom, eu acho até essa discussão ela vem acontecendo bastante. Eu participei de vários grupos que tem muitos geógrafos e a gente vem discutindo muito essa questão das tecnologias, enfim, que é uma parte que a gente discute bastante. E sempre surge, e às vezes até dos alunos da graduação e de pós, mesmo quem está mais dentro da universidade, dizendo assim, mas tem que mudar as grades curriculares, porque o meu curso de geografia não ensina isso, meu curso de geografia não ensina aquilo. E aí eu fico pensando, assim, eu fico refletindo em relação a isso da seguinte forma: será que precisa modificar as grades, de fato? Né? Porque modificar uma grade de um curso é complicado. Eu já, como docente aqui, sabe que é complexa essa questão de modificar, adicionar novas disciplinas e tudo mais. Eu acho que a gente precisa mudar um pouco a forma como a gente enxerga as disciplinas que nós já temos. Claro que, por exemplo, eu era na minha graduação, a gente falava muito da estatística, o pessoal tinha medo de fazer estatística.
pessoal dizia, não, porque a estatística é só estatística, não tem uma estatística para geografia e tudo mais, o que é que eu vou desenvolver com a estatística? E hoje a gente vê a carência de vários profissionais porque não estudou estatística ou porque não viu na estatística uma ferramenta que poderia ser utilizado na geografia, mesmo tendo ali o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Aí uma disciplina que é básica, que tem que estar no currículo de geógrafo, que é estatística, o pessoal fica batendo no pé, porque diz, não, porque é muita matemática, é muito isso, é muito aquilo. Ou então vai estudar sensoriamento remoto, eu via gente reclamando, dizendo assim, não, é porque tem física dentro do sensoriamento remoto. Claro, o conhecimento ele é um só, né? E a gente precisa entender como que aquela informação interage com outras áreas, né? Isso é bem complexo no primeiro momento, porque a gente aprende quebrando em caixas menores e achando que está tudo dentro daquelas caixinhas ali. Mas no final é uma coisa só, né? Então, eu digo para o pessoal que pensa nisso, eu acredito que precisa se repensar algumas coisas, talvez nas grades, em adicionar nas disciplinas modificar um pouco as disciplinas de cartografia, dessa parte digital, tecnologia da geoinformação, e tentando inserir aos poucos esses conceitos da análise de dados, e não só de sair aprendendo uma ferramenta. A gente vê muitas vezes, eu tenho que sair aprendendo no QGIS. Eu acompanho o Twitter bastante, eu tenho eu tenho uma busca que fica salva, e sempre que alguém fala sobre QGIS, ArcGIS, cartografia, eu fico recebendo as notificações. E o que eu vejo muito é nos finais de semestres, naqueles meses que é do final de semestre, o pessoal xingando muito cartografia. Porra, o ArcGIS travou, o QGIS travou. De cara, esse pessoal está aprendendo só a ferramenta e está deixando de lado o conceito principal, que é para que eu vou usar essa ferramenta ou como que eu vou usar essa ferramenta. E a gente fica muito voltado só com tutorial que ensina o básico. Você vai sair vetorizando, você vai sair sabendo fazer um mapa de localização, que é o básico que você precisa saber. Mas quando você sai da porta da universidade, não é só isso que lhe é exigido. Então, às vezes, ter mini cursos, ter alguma coisa que não seja uma disciplina, mas alguma coisa agregar dentro da universidade, por exemplo, fazer uma parceria com um laboratório de computação aplicada, por exemplo. Pega alguém que trabalha com Python, que tem pesquisa, por exemplo, lá na CAGES eu tive uma colega que entrou no concurso e depois saiu até, que ela disse assim, Naceli, você usa QGIS? Eu digo, usa. Cara, eu trabalhei com QGIS lá na UFC. Eu digo, e tu era de que curso? Da informática. Eu digo, e trabalhava para quê? Não, porque a gente trabalhava lá na informática com a questão de rotas, e a gente usava muito o QGIS para poder visualizar essas informações. Ou seja, o pessoal da informática está trabalhando com dados espaciais, e a gente trabalha com dados espaciais. Por que não tentar focar esses grupos, né, juntar essas pessoas para algum projeto específico, ou até mesmo para alguns mini cursos ali, para que a gente possa ir quebrando aos poucos essa barreira, porque depois gera até um medo, porque hoje em dia você pode ser geógrafo e não trabalhar como geógrafo, como eu trabalhei na CAGES, eu era analista de sistema, e às vezes a vaga de analista de geo é muito ampla. E aí pega o pessoal da engenharia, isso, aquilo, outro, e esse nome analista, e quando fala em Python, e quando fala em R, e quando fala em SQL, é mesmo que você botasse um muro na frente do geógrafo. Ele diz assim, cara, não estudei nada disso na minha graduação, não vou nem tentar essa vaga, entendeu? Então, acho que quebrando aos poucos, né? E principalmente para os alunos que estão aqui assistindo, gente, eu falo muito isso, às vezes, que é o seguinte, eu falei muito do que eu fiz durante a minha graduação para dizer o seguinte, eu era muito inquieto em querer aprender, certo? Eu acho que todo mundo que é dessa área, ele tem que ser um pouco inquieto, procurar mesmo, entendeu? E a gente vive numa época em que você abre um computador com internet, que é um privilégio para muitos, mas que hoje em dia, dentro da universidade, você já tem toda a infraestrutura. O Jader, quando fez geografia na UFC, não tinha. Eu, quando entrei, só tinha um computador que a gente conseguia rodar alguma coisa, e ele era super disputado, todos os outros eram sucata, e a gente viu essa infraestrutura melhorar bastante. Então, a gente tem acesso à informação. O que falta, às vezes, é a gente filtrar o que a gente precisa saber. Às vezes, e aí é onde entra a questão. Vocês precisam procurar saber o que, de fato, eu preciso, onde que eu preciso despejar toda a minha atenção, porque senão eu fico me afogando em muita informação, não aprendo nada e depois não consigo aplicar também nada. Então,
assim, é um pouco complexo essa questão que o Jader fez, mas eu acho que parte muito também da pessoa, do profissional, de conseguir, e, claro, engajar o teu curso para que possa proporcionar esse ambiente para você desenvolver isso também. Acho que parte também tanto dos professores que fazem parte dos departamentos, como dos alunos, em quererem cobrar e propor mesmo, ou então bater na porta do outro departamento e dizer assim, queria aprender um pouquinho disso daqui, eu sou lá da geografia, vamos trocar uma ideia no RU da vida com um aluno da informática e ver o que é que acontece, e daí você vai criando esse ambiente propício para a inovação dentro da academia. Eu falo demais. Alex. Somos dois, então. Bom, o que eu penso vai na linha aí do que o Narcélio disse. Eu entendo, assim, que você não precisa fazer mudanças na grade, assim, de forma significativa. Eu acho que seria interessante você colocar algumas coisas, como, por exemplo, básico de programação, para o pessoal aprender, assim, sabe? Mas eu acho que, por exemplo, você não precisa fazer mudanças, você precisa adaptar algumas coisas, né, da cartografia mesmo, de sensoriamento remoto. Sensoriamento remoto eu fiz, na época que eu fiz, a gente pegava imagem aérea e fazia à mão no papel vegetal a delimitação ali do uso e cobertura da terra, sabe? E, assim, aí eu fui trabalhar, não sabia nem o que era PDI, né, processamento digital de imagem, não sabia ali fazer um NDVI direito, né, tipo, fui aprendendo tudo trabalhando, então, assim, isso é coisa que dá para a gente adaptar na grade, né, do curso, você não precisa de mudanças muito bruscas, assim, mas eu acho também complicado ficar esperando mudanças na grade, porque muitos dos professores também têm uma formação mais acadêmica, não tem essa formação com viés de mercado, com viés mais de aplicação. Tem muita gente que tem uma formação mais teórica mesmo. Então, é complicado você exigir que um curso acadêmico, né, tenha um viés mais tecnológico, assim. Acho que não tem condições de se fazer uma coisa desse tipo, assim, né? Tem professor que tem um quê mais de aplicação, tem professor que não. Isso é uma coisa da nossa área, não tem muito a ser feito em relação a isso, né? O que eu entendo é que o que pode surgir é a iniciativa, às vezes, dos próprios alunos, do professor que tem esse viés mais técnico, faz algum minicurso, monta um grupo de estudos, propõe algum projeto mais aplicado, e nisso os alunos vão começando a aprender algumas coisas mais, entendeu? O professor não sabe também, mas está com interesse de fazer alguma coisa nesse sentido, cria um projeto, os alunos vão começando a ir atrás. Tem que ter parceria com outros institutos também. O Marcelo disse isso também. Na USP agora, a gente está participando de um projeto, a gente entrou num grupo lá de saúde planetária, que tem gente de todas as áreas da USP. Tem o pessoal da engenharia, tem o pessoal da medicina, da saúde pública. É assim que você vai construindo um conhecimento mais elaborado, por meio das parcerias, né? Não vejo que por meio da mudança da grade em si, mas eu acho que tem que se começar a se conectar com outras áreas, né? Agora, na USP também, eles criaram um centro de inteligência artificial e está aberto para qualquer curso da USP participar, né? Eu defendi minha qualificação agora, o professor lá convidou para participar desse centro, falou que vai ter outros professores da área de informática, e são eles que têm que ajudar a gente nessa parte tecnológica. Não dá para esperar que da geografia saiam profissionais ali, né, cursando só na geografia, especialistas ali nessa parte tecnológica, porque não dá, a gente tem que se unir com o pessoal de TI, por exemplo, tem que ter uns projetos em paralelo. Eles têm muito conhecimento, mas eles não sabem como aplicar muitas vezes. A gente pode propor as aplicações e aprender com eles, entendeu? Uma outra coisa também, uma coisa que eu acho que é interessante, às vezes, é pensar em montar a iniciativa dos alunos mesmo, montando, por exemplo, empresas júnior. Eu cheguei a cogitar isso na época na USP, mas na USP a resistência é muito grande para esse tipo de coisa. O pessoal achava que a gente queria trazer o dinheiro para a universidade, mudar tudo, e enfim. Mas dá para você fazer muito projeto ali, por exemplo, no Ceará, você pode desenvolver, né, regiões como o Ceará, uma empresa júnior poderia trabalhar ali ajudando os pescadores, sabe, fazendo estudo ali de acompanhamento de duna, monitoramento de avanço de duna, dá para fazer umas coisas assim mais aplicadas ao social, a avaliação do território mesmo, né, com um fim mais em prol ali da comunidade mesmo, né.
E nisso você vai aprendendo as coisas técnicas, né? Porque é da necessidade que surge o conhecimento, a busca pelo conhecimento, né? Se você ficar estudando por estudar, você não vai absorver o conhecimento, é fazendo que você vai aprender, né? Então, eu entendo que tem essa questão também, acho que é uma coisa que ajuda os alunos se organizarem para tentar criar projetos desse tipo, assim, né? Bom, acho que respondi as duas perguntas, Jader. É isso, né? Eu acredito que sim. Nosso tempo já está andando bastante, embora eu esteja achando que seja uma conversa bem fluida, e eu acho que é bem esclarecedora, sobretudo para quem está cheio de angústias aí, que tem uma graduação para terminar, ou terminando, né? Sempre vem aquela apreensão, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer da vida? E aí, nesse sentido, eu só queria, na intervenção dele, ele já acabou falando como é que ele, além da colaboração, né, que foi um papel que passou por ele mesmo, de ficar com essas informações, primeiro online, depois a sua alocação no mercado de trabalho, como se deu o processo. Podia contar um pouco de como foi a tua história, Alex? Eu também sei de inserção no mercado de trabalho, de forma simplificada. E aí, complementando também, isso para fazer um gancho já para vocês dois, como vocês veem o futuro do geógrafo no mercado de trabalho. Vocês têm esse pé, embora estejam em momentos distintos cada um, né? Considerando algumas questões. Primeiro, vou usar a disputa profissional, que ela é normal, ela sempre existiu, sempre vai existir, é até saudável em determinado modo. O problema é como a gente lida com isso, com os outros profissionais, né, de outras áreas, porque isso foi uma pergunta que ficou entremeada aqui no chat. E a outra questão está relacionada foi a Cília Batista que perguntou se era não lembro o que foi, se eram iniciativas de consultorias ou consultor, atividades individuais ou ligadas à empresa. Então, como vocês veem o papel do geógrafo no mercado de trabalho, considerando essa realidade que se configura atualmente no mercado? Isso para o mundo do trabalho, foi o Brian, perdão. Quando eu falo mundo de trabalho, eu não estou me restringindo à situação pós-Covid, já era uma tendência. Não estou defendendo, até porque eu acho que é muito complicado, mas essas grandes consultorias de planejamento, de gestão administrativa, elas falam que o emprego ele tende a se extinguir, né? Esse emprego formal, você vai trabalhar muito mais com experiências, né? Então, você não vai ter mais um emprego fixo, vai ter experiências profissionais, são atividades que você desenvolveu para uma secretaria X, para uma consultoria Y, e assim sucessivamente. Aquela famosa, o profissional freelancer, né? O freela. Vocês veem que isso realmente é uma tendência e como é que a gente se porta num contexto desse de certa insegurança e necessidade de reinvenção constante, né? Dando exemplo para a geografia, mas isso é uma tendência para todas as áreas, né? A cultura, ela está fazendo, todas as empresas de comunicação, elas estão demitindo seus funcionários, já estão fazendo contratos temporários, né? Por obra, por atividade. Isso é uma tendência e que foi oportunizado, de fato, com as reformas que ocorreram nos últimos anos, né? Reforma trabalhista, etc. Não entra na dimensão política da coisa, mas a gente não pode perder isso de vista, né? Posso começar dessa vez, Marcelo? Sim, sim. Bom, uma coisa que eu esqueci de falar, Jadra, que você tinha perguntado também, é a questão de como que a gente se porta, essa questão da relação nossa com os outros profissionais, né, os profissionais de outras áreas, né. Desculpa, Alex, perdão. E aí, só fazendo um gancho do José Carlos, a nossa postura com os profissionais de outras áreas, das empresas e com o nosso famoso CREA, né, o famoso CREA, que foi o que o José Carlos Castro perguntou aqui. Eu li a pergunta dele, até anotei aqui sobre o CREA, vou falar também. CREA, enfim. Bom, uma coisa assim que eu observava muito durante a graduação é que sempre ficava aquela coisa que o geógrafo sabe um pouco de tudo, então a gente vai sair e vai coordenar tudo, né? E não é assim. Não é assim, a gente tem que ter mais humildade, a gente é só uma parte ali do todo. A gente tem muito a acrescentar, mas não necessariamente como coordenador de tudo ali, entendeu? A gente tem um conhecimento ali específico, né, eu digo isso pensando na questão de meio físico ali, de entender a relação ali do homem com o meio, isso ajuda a gente a fazer muita coisa, mas a gente acaba sendo mais um ali e ajudando a entender melhor essas relações que outras áreas não entendem, né. Por exemplo, você vai trabalhar com vegetação, os biólogos sabem mais, os engenheiros florestais, né,
Então, a gente acaba complementando muita coisa ali que a gente tem, né? O CREA, o que acontece com o CREA? A gente, quando está trabalhando numa empresa, você tem que assinar a responsabilidade técnica pelos projetos, né? Só que não é muito usual de acontecer isso, assim. As empresas, elas geralmente têm uma pessoa que é a responsável técnica dos projetos e você acaba não assinando nada, mesmo que, às vezes, né, você está ali mais responsável por alguma coisa, mas tem alguém que assina, assim. Não é o correto, mas é assim que funciona. Quando você conversa ali com o pessoal do CREA também, não tem muita abertura ali para te auxiliar nisso, assim, eles só falam, não, você tem que fazer, aí se você fala, não, mas eu não fiz, eles falam, então você tem que procurar um advogado e se virar, assim, sabe? Eu tive umas experiências desse tipo, assim, né, no CREA, de falar, não, como é que eu regularizo minha situação, e eles falarem, não, você tem que ir atrás, você por conta, né, a gente não pode fazer nada. Então, assim, o CREA, para o geógrafo, tem sido meio difícil, assim, né, é meio complicado, né. A questão de se trabalhar como de forma independente ou em consultoria, eu nunca trabalhei assim por conta própria, eu já fiz algum outro trabalho assim, mas o que eu vejo é que quando aparece alguma demanda assim para você trabalhar como consultor por conta própria, é para fazer alguma coisa específica, né? Por exemplo, eles estão precisando de um mapa geomorfológico da área, você vai lá e faz, de uma avaliação do meio físico, uma caracterização, você vai lá e faz, sem entrar muito nos nuances do projeto em si, sabe? Agora, quando você está numa consultoria, você acaba fazendo coisas desse tipo e outras mais. Então, eu acho que acaba sendo mais rica a experiência de você trabalhar em uma consultoria, né, para a questão do aprendizado. Depois que você já tem uma bagagem, eu acho que aí dá para você tentar pensar em trabalhar por conta. E aí, pegando um gancho na pergunta do Jader, de como é que fica agora o mercado, né, que está mudando tudo, eu entendo que isso é uma tendência, assim, eu penso em fazer alguma coisa nessa linha agora que eu já tenho uma bagagem ali, eu sei algumas coisas que dá para atuar, eu desenvolver projetos, chamar mais algumas pessoas, porque sozinho você não trabalha, de preferência pessoas de outras áreas ali, e tentar desenvolver projetos e tocar esses projetos, entendeu? Eu entendo que a tendência vai ser meio que essa, assim. É difícil agora a gente esperar, por exemplo, trabalho de consultoria, porque no contexto que a gente está, como eu já tinha dito, o órgão público não está desenvolvendo projeto, porque projeto, geralmente em relação a coisas ligadas à geografia, ao meio ambiente, é gasto de dinheiro, eles não entendem como investimento, né? E agora, na crise, eles cortam tudo. E para o setor, para o setor privado, o que tem? Tem o setor elétrico, que sempre tem demanda, sempre estão construindo mais usina, tem linha de transmissão, sempre tem, todo ano tem leilão, e tem agro, né? Eu, particularmente, não tive muito interesse de trabalhar com agro. A empresa que eu estava, ela estava se voltando mais para o agro, né, na época que eu saí dela, mas é uma área também que tem bastante demanda, assim, que aí daria para a gente trabalhar. Então, o que eu entendo? Eu acho que o interessante no começo é você trabalhar numa empresa ali, para você ir aprendendo bastante coisa, e depois, por conta, tentar montar um negócio. Acho que a tendência agora é isso mesmo do empreendedorismo, né? E também é uma coisa que a gente, pelo menos aqui na USP, a gente apoia bastante se você vai falar alguma coisa desse tipo, né? Eu vi aqui que vocês têm uma empresa júnior, né, aí na UFC, legal, bacana. O caminho é esse, o pessoal lá da UFPE também parece que tem. Acho que a partir disso você vai montando ali, vai desenvolvendo projetos, vai fazendo os contatos com outras áreas e acho que o negócio é tentar montar negócios sempre vinculado a projetos, né? Por exemplo, você pode desenvolver um projeto de um P&D. Você tem um conhecimento ali, você quer aplicar, você vai propor para uma empresa. Não é fácil assim, né? Você tem que ter os contatos e tal, é um negócio meio burocrático. Mas eu acho que o caminho vai ser meio que esse, assim, um dos caminhos, né? E acho que é isso. Acho que essa última parte ela é bem mais complicada do que o que a gente já vem conversando, porque envolve todo um contexto de um futuro que a gente não está entendendo bem como é que vai funcionar, né? Primeiro, em relação ao CREA, eu tive eu tenho um CREA, tenho um registro no CREA, precisei, principalmente por conta do concurso,
Eu estou trabalhando agora na Prefeitura Municipal de Caucaia, como auditor de tesouro, fico ali responsável pela parte do cadastro multifinalitário da Secretaria de Finanças, então toda a parte do IPTU, auxiliando na questão do planejamento urbano, a gente está ali à frente trabalhando com o SIG. E para entrar precisava ter registro no CREA. E eu só assinei uma RT que foi por uma questão até pessoal, um projeto do meu pai, eu precisei fazer o georreferenciamento do imóvel dele. No mais, na CAGES, por exemplo, que eu trabalhei lá, como eu não estava como geógrafo, então não tinha por que ter o CREA, e realmente tem sempre os engenheiros que assinam as ARTs e ficam responsáveis por isso. Então ficou meio que uma questão acessória, né? É mais para você ter ali o título mesmo de estar autorizado a trabalhar como geógrafo, mas eu creio, inclusive, que com essa debandada que está acontecendo com o CREA, ele se dividindo em vários outros grupos, os técnicos saindo do CREA, outras áreas saindo também, e com a fala do Jader, de falar que talvez um futuro seja trabalhar com as experiências, né? Então, não sei como é que vai ser o futuro do CREA, sinceramente. Eu sei que, por hora, quem vai trabalhar com bacharelado vai precisar estar vinculado ao CREA de alguma forma e pagar as anuidades, né? O que o CREA quer, principalmente quer da gente, porque, de fato, se você não está ali trabalhando com georreferenciamento de imóveis rurais, por exemplo, trabalhar com CAR, onde você é o responsável por levantar as coordenadas e produzir o material, talvez você não vá nem precisar assinar um ART na tua vida, né? A questão da disputa, ela existe e ela é saudável também, né? O Jader falou muito bem, a gente, desde 2008, quando eu entrei na graduação, a gente tinha muito esse receio, porque tinha a engenharia ambiental surgindo aqui em Maracanaú, com o curso de engenharia ambiental, as primeiras turmas, e o pessoal ficava dizendo que os engenheiros ambientais iam tomar o mercado do geógrafo e tudo mais, e existe essa disputa o tempo todo, que vai forçar a gente a tentar ter alguns conhecimentos que são mais específicos. Eu acredito que, além da visão que a geografia consegue trazer para a formação profissional, de ter essa visão do todo, né, essas questões também de áreas mais específicas da geografia, de questões mais específicas, inclusive a parte do geoprocessamento pode ser um grande diferencial, porque essa é uma área que vai continuar crescendo bastante. O Alex falou, por exemplo, a área de agro, né? É uma das áreas que mais vem procurando. Um tempo atrás, tinha um pessoal de uma empresa de drone me procurou para ver a questão de curso, para fazer treinamento com o pessoal que ia comprar o equipamento de drone e tudo mais. Na época eu não aceitei por outras questões profissionais, de empenho mesmo no trabalho que eu estava desenvolvendo, mas você vê que essas áreas estão procurando profissionais que tenham o domínio desse conhecimento, né? Mas é um pouco complexo a gente imaginar como é que vai ser, mas, claro, quem tem o conhecimento, ele tem uma segurança um pouco maior do que pode acontecer no mercado, mas o Alex falou uma coisa que é muito interessante, que a gente até discutiu recentemente. Eu acho que é na graduação que a gente começa a formar o nosso eu profissional. Então, contato, networking, mostrar o trabalho que vem sendo desenvolvido, participar de projetos, às vezes até sem pro bono mesmo, participa de um projeto que esteja precisando de um profissional que trabalha com a parte de gel, por exemplo, sem receber, né? Como um auxílio. Você não precisa dedicar a tua vida toda para um projeto como esse, mas você vai conhecendo, você vai conversando, se não der certo, você cai fora. Por exemplo, eu participei de vários projetos como esse, tanto na graduação, como fora, procurando mesmo, durante a graduação, com QGIS e tudo mais, com OpenStreetMap. Agora eu estou na USGel e tudo mais, por conta dessas questões, de querer conversar com pessoas da área e poder pegar essas experiências. Isso depois pode, inclusive, fazer com que você receba propostas. A gente falou recentemente, a gente gravou um podcast falando sobre essas habilidades que o profissional tem que ter, e uma delas é o network, e aí algumas pessoas disseram assim, às vezes o network é mais importante do que o conhecimento, não na questão de você ter o peixe, mas é porque você ser um cara muito bom, que ninguém sabe que você é bom,
você não tem como ser convidado, ou você vai entregar um currículo, a pessoa vai dizer assim, eu nunca ouvi falar de você. E no mundo cada vez mais conectado, você ter essa presença, essa sua pegada digital e tudo mais, é importante, sim. Não que isso seja mais importante que o conhecimento, mas também é muito interessante. Então, participem de projetos, isso vai aumentar o arcabouço teórico, metodológico de vocês, e vai auxiliar com que você seja mais visto. E tinha o professor Paulo Thier, ele dizia muito para mim, numa época que eu estava no mestrado e ficava mais tempo em casa, ele dizia assim, olha, rapaz, quem não é visto não é lembrado, viu? E é bem isso, eu acho que a gente tem que estar o tempo todo participando de coisas para que a gente possa estar sempre dentro desse meio, né? Essa é uma parte muito importante que a gente tem que cultivar desde a graduação. Não adianta ser só técnico, né? Você tem que ser um pouco político também, né? Eu esqueci de falar, Jader, você perguntou de como é que eu entrei lá na empresa, né? Bom, durante a graduação, eu prestei um concurso para a Caixa Econômica, eu estava trabalhando como bancário, né? E aí eu estava de saco cheio de trabalhar em banco já, porque eu não estava estudando para isso, né? E me deu uns 5 minutos, eu falei, não, vou trabalhar na minha área. E meu sonho, assim, quando eu fazia geografia, era poder rodar todo o sertão, assim, sabe? E apareceu esse projeto, essa empresa, um amigo meu, isso que o Narcélio falou também, de você trabalhar às vezes de graça, fiz muito isso, eu trabalhei praticamente 1 ano de graça, sem ganhar nada no IPT, né, e me ajudou pra caramba, porque você faz contato, você aprende coisas, as bolsas também que apareciam para geografia não eram lá essas coisas, quando aparecia, né, então é mais uma ajuda de custo do que um salário. Então é isso, você tem que botar as caras mesmo e ir trabalhando, né? Até hoje estou trabalhando de graça, né? Esse projeto aí de ordenamento do professor Jurandir, a gente está trabalhando aí com o coração, né? Enfim. E aí apareceu essa possibilidade eles estavam precisando na empresa lá de alguém que entendesse de geomorfologia, porque eles estavam precisando da validação dos mapeamentos, né? Como eu já tinha trabalhado no IPT, no Instituto Geológico aqui de São Paulo, tinha trabalhado em alguns projetos com o professor Jurandir, né? Teve o projeto lá que eles estão construindo o Rodoanel aqui, teve um projeto para fazer uma delimitação de parques que eles criaram para compensar o desmatamento que estavam fazendo para a obra, né? E aí eu trabalhei ali, apliquei a metodologia do Jura, aprendi a compartimentar relevo, então eu já tinha uma experiência boa na academia, assim, né? Foi isso que me ajudou a arrumar um emprego lá. Eu conversei e foi por contato, assim, né? Eu conversei com um amigo, eu falei, você não sabe algum lugar que está precisando e tal? Aí ele me falou, tem uma empresa lá em São José dos Campos que eles estão precisando de alguém que entenda de geomorfologia, né? A sua cara, a vaga. Aí ele mesmo encaminhou meu currículo lá, por meio do IPT, né, que eu tinha trabalhado lá, e eles me contrataram, acho que em 1 mês, assim, já estava trabalhando lá. E foi assim que eu comecei a trabalhar lá na empresa. Esse é um dos processos mais comuns, né? Eu lembro que quando eu estava fazendo doutorado, surgiram vagas na imagem, vagas, e um colega de turma ficava convidando as pessoas para participarem. A imagem é a empresa que, grosso modo, representa a ESE e tem grande papel na distribuição do ArcGIS no Brasil, né? Nacional distribuidor, mas enfim. Eu acho que nós caminhamos meio que para o fim, e nas últimas intervenções que vocês fizeram, vocês já responderam as questões da Larissa, uma questão que a Thaís também tinha feito, que estavam sempre alinhadas a como se vê o mercado no pós-pandemia, né? Que esse no pós-pandemia já estava se desenhando o problema que pisou-se no acelerador, né? E de forma significativa, né? Aí tem alguns registros do Jean, falando da Geomax Consultoria, que é a empresa júnior da UFC, enfim, teve as indicações do Iderlan, né? Iderlan, isso? Do Iderlian, sobre uns cursos de tecnologia que o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, de Santa Catarina, oferece, para quem tiver interesse em se inscrever. Queria muito, antes de já encerrar, eu queria agradecer aos nossos convidados, e sobretudo a quem esteve aqui conosco durante essas quase 2 horas de atividade, indicar que nós sabemos que todo mundo já está meio cheio de live, de informação, mas nós organizamos uma outra live,
que vai ser no dia 22, daqui a 15 dias, que o tema vai ser ordenamento territorial no Brasil, que ela vai ter a participação, ela vai ser conduzida pelo professor Jurandir Ross, que ele vai apresentar justamente esse projeto que foi citado aí pelo Alex, e tem a participação do Marcos Del Prete, que é um dos principais especialistas em recursos hídricos no Brasil, do Ministério do Meio Ambiente, do MMA, e é funcionário do MMA, tem uma longa história. Sempre quando a gente vai falar de alguns órgãos, saúde, Ministério do Meio Ambiente, a gente tem que fazer um parênteses, né? Dizer assim, são pessoas técnicas, né? Que trabalham, não são os cones que foram... É até interessante quando vocês quiserem fazer um paralelo, eu tenho que aprender a ficar quieto, né? Deem uma pesquisada no Google lá, que vocês vão ver Ricardo Salles, condenação, que é o ministro do Meio Ambiente, que ele foi justamente condenado por ter mudado os mapas que foi feito nesses zoneamentos que foram feitos na área do Rodoanel. E aí ele foi lá e mandou os técnicos mudarem, aí o cara denunciou e aí ele foi condenado, né, mas é perseguição, porque ele deliberadamente mandou um e-mail mandando mudar o limite do parque para liberar algumas áreas para construção. Mas enfim, então dia 22, às 16 horas, nós vamos ter essa atividade. E como a Síria colocou aqui, se quiser uma comprovação de participação através do certificado, é só mandar um e-mail para esse endereço que nós disponibilizamos. Queria muito agradecer ao Narcélio e ao Alex por terem colaborado e terem compartilhado um pouco da experiência deles conosco, para mostrar que existe sim vida fora dos muros da universidade, né? Mas essa vida fora dos muros da universidade, ela só existe quando dentro desses muros, nós fizemos uma formação sólida, adequada, e que nós corremos atrás das informações. A gente não esperou tudo sentado na sala de aula que fosse dito pelos professores, né? Então, isso é um detalhe muito importante, porque são dois exemplos de pessoas que correram atrás e têm o seu papel hoje de destaque na sua atuação profissional. Muito obrigado a todas e a todos pela participação e a vocês por terem colaborado. Encerramento. Vocês querem dar um tchau, boa noite? Oi, gente, tchau, boa noite. Só agradecer aí pelo convite, espero que tenha sido proveitoso para todo mundo. É isso. Só agradecer novamente, né, o convite do professor Jada, o pessoal do PET, né, da UFC, novamente estar aqui conversando com vocês e dizer que, assim, eu sou muito próximo do pessoal da Universidade Federal, então quem quiser trocar umas ideias, tal, procura lá no Twitter, tem uns grupos aí no WhatsApp também, então conversa, troca ideia com a gente, que a gente pode ir conversando, tá bom? Então, não pensa que é um bicho de sete cabeças, não, chegar para conversar com a gente, para tirar uma dúvida e tudo mais, dar uma ideia e tudo mais. Narcélio é o homem das redes sociais, né? O Alex é mais recatado, mas o Alex o Narcélio é o cara da internet. Pensa num cara conectado. Estou por aqui. Um cara conectado. Fala com ele em 30 segundos, ele responde. Arrumei problema para ele, né, Narcélio? É isso mesmo. Tá bom, gente. Muito obrigado a todas e a todos. E qualquer coisa, vocês entrem em contato conosco por e-mail. Esperamos nos ver no dia 22 de junho. Obrigado e boa tarde e noite para todo mundo. Bom, gente. Obrigado.